Bom dia, queridos. Vamos dar início à nossa exposição de hoje, permanecendo no livro de Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos 7, do versículo 1 ao versículo 6. O tema que eu daria para a exposição de hoje é mortos para a lei, vivos para Cristo. Eu queria fazer e preciso fazer algumas considerações, porque algumas pessoas que nos ouvem, nos acompanham, não frequentam a nossa igreja e não têm ideia do que é uma mensagem expositiva. Então eu preciso fazer essas considerações para que você entenda. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de Romanos. Para você ter uma pequena ideia, Martin Lloyd Jones, que foi pastor da Catedral de Westminster, ele expôs o livro de Romanos apenas 12 capítulos e levou 3 décadas. Portanto, é versículo por versículo, item por item, é uma explicação. Você expõe o texto e explica o texto e não sai do texto. A pregação expositiva, de fato, é a única explicação exaustivamente sobre o texto. A única explicação sobre o texto, a única forma de você expor a Bíblia de forma bíblica é através da mensagem expositiva. Nós queremos que nossos filhos aprendam inglês, francês, álgebra, geometria, aritmética, química, física, mas a mensagem basta um textinho pequeno, uma mensagem superficial, temática ou alegórica, isso não tem fundamento bíblico. Segundo ponto que eu queria mostrar para vocês são alguns princípios. O primeiro é quem escreveu o livro. Quem escreveu o livro, a carta? No caso, o apóstolo Paulo. Para quem ele escreveu? No caso, para a igreja de Roma, que foi o destino. O porquê escreveu? Qual o motivo dele ter escrito essa carta? O motivo foi trazer o conhecimento à igreja, assuntos sobre a graça que a igreja desconhecia. Embora graça esteja presente já no Antigo Testamento, não é algo novo no Novo Testamento. E depois, por último, a aplicabilidade para hoje. O que isso se aplica? No caso, todo o texto se aplica. Tudo se aplica à nossa vida hoje. Lembre-se, você que não nos acompanha, não é da nossa igreja, lembre-se que fomos justificados. A justificação se deu no passado, fomos justificados em Cristo e livres da culpa do pecado. O pecado nos culpava, nos prendia a ele, nós fomos livres disso. Isto já passou. Hoje estamos sendo santificados, ou seja, estamos sendo livres do poder do pecado. Embora ainda pequemos, não estamos livres de pecado. E estamos rumando para a glorificação, onde seremos livres da presença do pecado. Entendido essas posições, você terá mais facilidade de perceber a mensagem, uma vez que ela é expositiva, e alguns podem ficar perguntando, mas o que é isso que o pastor está falando? É Bíblia, puramente Bíblia. Então, mantenha a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 7, de 1 a 6, apenas 6 versículos, e nós vamos dar continuidade ao que o apóstolo Paulo vinha falando. Uma outra coisa que eu preciso deixar claro para o conhecimento dos irmãos, mesmo nós tendo sido livres da culpa do pecado, somos tendenciados, somos inclinados a pecar. Mas lembre-se de que estamos sendo livres do poder do pecado. Estamos num processo que é a santificação. Dia após dia, Deus vai nos livrando do poder do pecado. E isto em Jesus, pois Deus não aceita menos do que a perfeição. Só Jesus, o perfeito, o Filho de Deus, se enquadrou nessa exigência do Pai para que nos justificasse, fizesse o processo de santificação e nos levasse para a glória, a glorificação, onde a presença do pecado inexiste e nós estamos livres para todo o sempre da presença do pecado. Vamos então ao texto. Abra aí mais uma vez, Romanos 7, de 1 a 6. Eu vou começar a ler o primeiro versículo, lembrando que eu estou expor na versão NVA, mas a versão atualizada que aqui usamos também é muito boa. Meus irmãos, Paulo começa chamando a igreja a atenção, lembrando que são irmãos, coinonia, vivem juntos, adoram o mesmo Deus, têm o mesmo propósito. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. E se
trecho está colcheado, está entre parênteses, porque não existe, não foi original, embora combine com o descritivo, então não é um pecado, não é um acréscimo. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Os membros da Igreja de Roma conheciam a lei mosaica, o Pentateuco, as exigências da lei. E Paulo prossegue dizendo: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ora, uma pessoa vive, a lei está sobre ele, enquadra ele. Suponhamos que alguém fosse condenado a uma prisão estando morto. Não faz sentido. Vamos trazer aqui o defunto tal para ser examinado, condenado, absolvido pela lei. Uma vez morto, a lei não tem mais poder sobre o homem, sobre o ser humano. Paulo faz essa introdução para dizer à Igreja de Roma o assunto que ele iria tratar, que é em decorrência a continuação desde o capítulo 1 ao capítulo 7. Ele fez isso gradativamente. E ele vai para o versículo 2, versículo 2, dizendo assim, por exemplo, e aí ele vai tratar o 2 e o 3, dando o exemplo do casamento, que é algo que todo mundo conhecia e conhece nos dias de hoje. Ele diz assim, por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. É óbvio, se o marido está vivo, a mulher está ligada pela lei do casamento ao marido. A igreja não casa, a igreja pede as bênçãos do Senhor. O pastor evoca as bênçãos do Senhor, suplica pelo casal. Quem casa é o Estado. Então, Paulo está dizendo isso aqui. Por exemplo, pela lei, a lei do Estado, a lei do governo, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. E o marido, a mulher. Mas, se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. O marido morreu, faleceu, ela está livre da lei do casamento. Qual é a lei do casamento? Que ela tem que ser fiel ao marido, tem que satisfazer as necessidades matrimoniais do marido e vice-versa. Os dois vivem um para o outro em conformidade com a lei de Deus. Uma vez o marido morto, a mulher está livre das leis do matrimônio, das leis do casamento. Versículo 3, que é a continuação do 2, Paulo diz, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, o marido está vivo e a mulher casa com outro homem, será considerada adúltera. A nossa lei, a lei do Brasil, condena isso. A maioria dos países, de forma esmagadora no mundo, condena isso, embora oficialmente não seja bem assim. Então, é condenado ao adultério. Você faz um casamento, sai no nosso país no diário oficial para provar que aquele casal não tem outra núpcia, não tem outro casamento. E Paulo vai dizer, por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. E o adultério era condenado até a morte, ou seja, a pessoa era apedrejada e morria. Mas se o marido morrer, o marido morreu. Ela está livre daquela lei. Qual a lei? A lei do matrimônio, a lei do casamento, que determina que os dois fizeram um casamento, as núpcias, eles estão presos um ao outro. É um costume judaico que é se quebrar dentro de um pano de seda uma taça de vidro, de cristal, para provar que no casamento haverão momentos de dificuldade, de quebra, de sofrimento, mas eles estão juntos, estão envoltos dentro daquele pano. Então o casamento não é livre de dificuldade. Mas se o marido está vivo e a mulher casa com outro, ela está em adultério. Porém, se o marido morrer, ela está livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. O marido morreu, ela está livre para casar com qualquer outro homem. Há pessoas que confundem dizendo, eu não aceito isso, mas é isso que a Bíblia determina, é isso que a Bíblia fala. A lei moral, ela permanece nesse quesito. Paulo agora vai dar uma ênfase no 4º versículo, no primeiro ele introduz, o 2º e o 3º ele faz uma analogia, uma aplicação, uma aplicabilidade do casamento à vida da lei, para que a igreja pudesse entender, para que nós entendêssemos. E agora no versículo 4 ele diz a aplicação a nível espiritual. Assim, meus irmãos, ou seja, desse modo, do mesmo modo do exemplo que eu dei na lei do casamento, que o Paulo diz, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Ele está falando de nós.
do povo de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, salvos por Deus, mediante a morte vicária, sacrificial, substitutiva de Cristo. Mas, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, ou seja, por meio da salvação, do sacrifício vicário, corpóreo, presencial de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Interessante. No exemplo, o marido morre, a mulher está livre para casar de novo, se assim o quiser. Quem morreu foi o marido. No 4 versículo, Deus tira a vida da noiva, da esposa, da igreja. Veja, a igreja morre com Cristo. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. A lei do pecado que subjuga, que aprisiona-nos, que nos mantém presos ao pecado, e Lutero discorreu muito bem sobre isso, ela fica desobrigada, ela não consegue mais nos manter presos. Por quê? Porque nós morremos com Cristo na cruz. Estamos livres desse peso. Estamos livres desse aguilhão. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, eu e você somos livres do aguilhão, do poder do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós. Não estamos mais presos. E agora, mortos com Cristo, ressuscitamos, estamos livres para um novo casamento. Qual é o casamento? As bodas do Cordeiro, com Cristo. A igreja casa-se com Cristo para toda a eternidade. Cristo é o noivo que nunca trai, que nunca abandona, que sempre ama, que sempre cuida. Portanto, para Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos? Jesus. Nós agora passamos a pertencer a Jesus. Não pertencemos mais ao pecado. O pecado, figuradamente, é o homem que aprisiona de forma errada, truculenta, numa união entre o pecado e o homem jaz no pecado, o mundo jaz no maligno, nós herdamos o pecado original de Adão, estamos presos nisso, até que Jesus nos liberta. Morremos com ele na cruz. Agora ressuscitamos com ele. Não estamos mais presos aos aguilhões do pecado, porque o pecado não tem mais poder sobre nós. Estamos livres para um novo casamento. E o noivo nos espera, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. É isto que o texto está falando de forma expositiva, de forma fiel ao texto. Agora, olha o que ele diz aí. Para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. O que é fruto para Deus? Muitas pessoas, muita gente vai à igreja, leva a Bíblia, contribui para ajudar, uma vez que a contribuição no período neotestamentário não é mais impositiva, obrigatória, é espontânea, e como espontânea ela permanece, é dada com maior alegria, mas isso não me faz, fazendo todas essas coisas, não me torna um cristão. O que me torna um cristão é ter sido justificado por Deus e passar a dar frutos. Um cristão muda a sua palavra, o cristão muda as suas atitudes, o cristão muda a sua performance, o cristão vive para Cristo, o cristão vibra na noite e ao entardecer do sábado, que antecede o dia mais maravilhoso da semana, que é o domingo, o dia do Senhor. O cristão não está preocupado com hoje mesmo, estando vivendo num patógeno, está preocupado porque é o dia da mãe. Não, hoje não é o dia da mamãe, hoje é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, ele não pede para o dia da mãe, do pai, da criança. Nós não podemos substituir o dia do Senhor, não podemos sair correndo, se não tivéssemos nesse patógeno, e nos ausentarmos do culto, ou não irmos ao culto, não é? Ou saímos mais cedo para nos reunirmos com as nossas mães, porque mãe está abaixo e Cristo acima. A mãe foi salva por Cristo, aquelas que Cristo salvou. A própria Maria, mãe de Jesus, foi salva por ele, precisou do sacrifício do filho para salvar Maria. Maria não salva Jesus, Jesus salva Maria. Então hoje não é o dia das mães, hoje é o dia do Senhor.
comercialmente, com intuito apenas monetário, estão longe de amar a mãe, aqueles que hoje dão um presente, a maltratam todo ano, a desconsideram todo ano, aquela mãe que vai ficando velhinha, aquele pai que vai ficando velhinho e que já começa a exalar por causa de toxinas no corpo, um aroma, um cheiro não muito agradável, e os filhos pensam em colocar no asilo, quem sabe protestante, muito bom, cercado de crentes. Isto não é bíblico. Cuide do seu pai, da sua mãe, enquanto ele e ela poderem viver, a menos que isso seja necessário cientificamente. Você não tenha recursos em casa, o que é muito difícil. Amor não custa nada. A sua mãe tratou de você quando você e eu dávamos trabalho, quando fazíamos as necessidades 5, 6, 8 vezes por noite e durante o dia. Está na hora de nós retribuirmos isso àqueles que ainda têm a bênção do pai e da mãe. Mas a bênção maior se chama Jesus Cristo. Eu apenas fiz esse desvio rápido para não deixar passar em branco que hoje é o dia do Senhor, acima do dia da mamãe. Portanto, dar frutos para Deus significa estar ligado na palavra dele, ligado a uma palavra muito moderna, né? Informaticamente falando. Eu estou ligado à palavra de Deus, quero dar frutos e dou frutos, evangelizo, prego, ouço comentários. Deixa eu fazer uma coisa. Será que usamos o nosso Facebook, o nosso WhatsApp, para mostrar que somos filhos de Deus, salvos por Cristo, justificados por Ele, recebemos a graça mediante a fé? Ou estamos falando de bolo, de mamãe, de papai, disto e daquilo, e a maioria nem sequer sabe que somos de Deus? Há Facebooks de pessoas de Cristo que não tem um único texto bíblico. Não estamos dando frutos. E Paulo diz, a fim de que, com o propósito, com a finalidade de dar fruto para Deus, a nossa vida é para Deus. Por isso que o reformador, o puritano Jonathan Edwards, congregacional, de 2 séculos atrás, ele dizia, bebo laranjada, suco de laranja para glorificar a Deus. Ou seja, até o simples fato de beber água, como fiz agora, ou laranja, tem que glorificar a Deus. Se não glorificar, é melhor eu não fazer isso, eu não fazer nada, porque a vida não tem sentido sem Cristo. Sem Cristo, a vida não tem graça, não tem a graça de Deus. Versículo 5, deixa eu ajeitar aqui a tela do computador. Versículo 5. Pois quando éramos controlados pela carne. O que é controlados pela carne? Escravos da lei. Nós éramos escravos da lei. A lei nos acobertava, a lei apontava o nosso erro. A lei existe para mostrar que somos depravados, que somos errados, somos impuros, que cometemos falhas. Então, enquanto éramos controlados pela carne, escravos da lei, controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei acentuavam em nossos corpos. Ou seja, a lei mostrava que não podemos viver sem Cristo. Ela aponta o nosso erro e não dá solução. Pela lei, somos mortos, porque ela nos condena. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. A lei nos aponta o pecado e nos tira a vida, porque ela nos condena, ela evidencia e mostra o nosso pecado. Se fosse possível viver os 10 mandamentos, o decálogo e as demais leis de Deus, seríamos salvos sem Cristo, mas isso é impossível. Por isso Deus, demonstrando um amor enorme, inatingível, incompreensível a nível humano, remete-nos a manifestação da sua graça, enviando o seu Filho, Jesus, para que ele viesse nos dar vida, morrendo pelos dele. Cristo jamais morreu por toda a humanidade. A Bíblia diz que ele morreu por muitos, salvou a muitos e não todos. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Como eu não consigo cumprir o decálogo? Não matarás. Eu não consigo não matar. Às vezes matamos até pela mente, odiando a pessoa, o irmão, o semelhante. Não furtarás. A gente rouba. A gente tira o que não é nosso. Não dirás falso testemunho.
Não cobiçarás, não desejarás a mulher do teu próximo, as coisas do próximo. Ora, não conseguimos cumprir a lei. Por isso que a lei nos evidencia o pecado e nos condena. Cristo nos liberta, justificando-nos através de Jesus. E aí somos livres do poder do pecado. Agora estamos em processo de santificação. Jesus vai nos santificando, o Espírito Santo nos cela e Deus nos leva para a eternidade. Veja, versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, o que era aquilo que antes nos prendia? A lei, o pecado. Fomos libertos da lei. Olha o que Paulo está a dizer aí. Fomos libertos da lei, para que sirvamos o propósito pelo qual nós fomos libertos do poder do pecado, da escravidão da lei, que nos aponta o pecado, nos evidencia, mostra-nos as falhas e nos condena, é para que venhamos a servir a Deus. Portanto, se o frequentador de igreja não é um frequentador assíduo a nível espiritual, eu, durante muitos anos na igreja que nasci espiritualmente, vi famílias inteiras irem aos borbotões juntos para o culto no dia de hoje, Dia das Mães, para homenagearem aquela mãe que frequentava todos os cultos enquanto podia andar domingo de manhã, domingo à noite, terça e quinta. Isto é uma ação hipócrita, porque antes de adorar, antes de alegrar a minha mãe, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que ir à igreja para o servir, não para homenagear a mãe. E, por favor, não participe de culto de homenagem à mãe ou ao pai. Isso não tem cabimento algum na Bíblia. Não é para isso que Deus nos justificou no Filho. A justificação é para que venhamos a dar frutos para Ele, para a glorificação dEle. Então, vamos ler de novo o versículo 6. Mas agora, deste modo, morrendo para aquilo que antes nos prendia, a lei, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Qual é o novo modo do Espírito? A graça, para Deus. E não segundo a velha forma da lei escrita. A velha forma da lei escrita, que é a lei que nos aponta o pecado, que nos evidencia o pecado e nos condena. O salário do pecado é a morte. Pela lei estamos condenados. Lembra da mulher que está presa porque o marido vive. E essa prisão é uma prisão que não arremete um sacrifício. É uma obrigação dela natural, ela gosta. Mas, quando o marido morre, ela está livre da lei do matrimônio, da obrigatoriedade de ser fiel. Muitos de nós continuamos a ser fiel ao pecado, porque não fomos resgatados por Cristo, não damos frutos. Então, se você é justificado, você passa a dar frutos. Você passa a colocar em primeiro lugar, em primeiro lugar, Deus. Mateus 6,33. As demais coisas ficam para trás, em segundo lugar. Eu quero fazer uma observação. Ou estamos debaixo da lei, escravos, ou debaixo da graça, presos a Cristo. Há pessoas que têm a tendência de, isso sempre existiu, de criar um terceiro Deus. Ou seja, não vão à igreja para adorar a Deus. Perceba, meu querido irmão, meu querido, minha querida, que você nos ouve nesta manhã. Se vamos à igreja para cumprir o ritual, quando ainda, e não vai de uma forma de crítica aqui, quando ainda católico, apostólico, romano, um segmento católico, que a palavra católico significa universal, mas a igreja católica, romana, levado pelos meus pais, que não eram brasileiros, íamos ali para a missa, era carimbada a caderneta do colégio em que compareceu. Se eu não fosse à missa no domingo, eu tinha falta no colégio. Uma lei absurda, um segmento absurdo, mas o Estado se curvava à igreja católica que dominava e domina ainda, sob certo ponto. Não é desse modo, e há hoje protestantes que fazem isso. É domingo, vamos à igreja. Eu não fui de manhã, vou à noite para marcar cartão. Fique em casa que o pecado será o mesmo. Ir à igreja significa prestar culto. Primeiro que culto é onde existe a ação do verbo sinercomar. Estar juntos, aglomerados, todos juntos, com o mesmo propósito, em comunhão, em coinonia, vivendo a eclesia, a igreja reunida.
E aí eu vou para ouvir a mensagem de Deus, aplicá-la ao meu coração através da ação do Espírito Santo e viver dando frutos. Se isso não acontece, você só está indo na igreja para preencher um lugar vazio no banco da mesma. Você não está louvando a Deus. Então, se eu não sou de Deus, automaticamente já pertenço ao diabo. Não existe um Deus do meio. E hoje há inúmeros protestantes, cristãos, crentes, a palavra que você prefira, eu prefiro a palavra protestante, ou cristão, e o cristão é aquele que segue a Cristo, não a Maria. Maria foi salva por Cristo. Veja, se eu não vou à igreja, mas aí quando alguém me questiona, eu digo, não, eu sou cristão, eu sou crente. Sou crente, mas não vou à igreja, não leio a Bíblia, não oro, não tenho alegria. No sábado e na sexta eu vivo chamado happy hour, eu me divirto e mal leio um versículo por dia. E se hoje ainda existissem as caixinhas de promessa, eu leria versículos da caixinha de promessa que me trazem lembrança de bênçãos, mas não são inseridos ali as maldições feitas por Deus para aqueles que não cumprem a palavra dele. Você está vendo a diferença de um sermão expositivo? Não é um sermão talhado a deixar você chateado, cabisbaixo, mas é uma exposição da palavra de Deus que faz você e eu nos lembrarmos que somos pecadores, que ainda estamos inclinados ao mal, mesmo no processo de santificação, para irmos para a glorificação, onde seremos livres da presença total do pecado. O pecado é aniquilado, viveremos uma incorruptibilidade na glória. Por enquanto ainda pecamos aqui e ali, mas preste atenção, não temos prazer no pecado, não vivemos fazendo planos para o pecado, temos um prazer enorme de estarmos, por exemplo, como igreja hoje, estamos tristes porque não conseguimos nos reunir. Então, essa transmissão não é um culto, mas é uma transmissão de uma mensagem, onde você assiste, você não participa. Porque participação é presencial. Por isso que não tem culto pela internet, muito menos ceia do Senhor pela internet. Temos que estar presentes. E pessoas, pastores, líderes e igrejas que não entendem isso é porque não fazem uma exegese, uma pesquisa a fundo da palavra de Deus. Estão mais interessados ao que o povo quer. E o que o povo quer é isso, fazer uma fila ou uma enorme bicha, como dizemos em Portugal, uma pessoa atrás da outra, para tomarmos a hóstia, como fazem na Igreja Católica Romana. Tomamos a hóstia e depois podemos matar, roubar, ir para o carnaval, pegar tudo quanto é mulher e homem. Isto não faz parte do corpo de Cristo. Tais atitudes não podem permanecer naquele que foi justificado. Somos livres do poder do pecado. A justificação mostra que o pecado não tem mais poder sobre mim. Agora estou sendo santificado para depois viver a glorificação. E nesse período de santificação, damos frutos, evangelizamos. Gostamos, hoje de manhã, vendo o meu Facebook, eu encontrei um amigo que trabalha há muito tempo. Hoje ele mora aqui no norte do estado, em Cabo Frio, ou Búzios. E aí senti saudade dele, mas ele foi evangelizado por mim. Enquanto vivíamos juntos no trabalho, eu falava de Cristo para ele. Se não vivemos isto, não adianta dizermos que somos crentes, cristãos, protestantes. Então, você está debaixo da lei ou debaixo da graça? Se debaixo da graça você está aprisionado por Cristo. E aí, nós reformados chamamos isto de perseverança dos santos. E isso está contido na Bíblia. Eu costumo dizer, não os 5 pontos da Bíblia. Calvino apenas os enxergou na Bíblia. Quem negar um desses pontos está negando a palavra de Deus e não o que Calvino ensinou. Calvino apenas viu e cometeu falhas como qualquer outro ser humano. Então, meu irmão, que nesse domingo você possa viver de forma profunda, eficaz, gloriosa para Deus, dando frutos para Ele, da graça dele. Viva em abundância, glorifique a Deus. Tudo que você vai fazer, vender, comprar, agir nesse patógeno, onde estamos às vésperas de talvez ficarmos confinados sem podermos ir para a rua para fazermos nada, a não ser que tenhamos uma necessidade muito grande.
Se isso não glorificar a Deus através da internet, nos WhatsApps, nos Facebooks, se você não evangelizar, mas se limitar a ficar dando conversas fiadas, a falar de tudo menos de Deus, com vergonha de que você passe vergonha no grupo, você não é justificado, nunca foi. Você não dá frutos para Deus, você está preso ao pecado. Mas se você vibra com a chance de mostrar, eu tenho pessoas que agora estou fazendo uma limpa no meu Facebook, mas tem pessoas que a semana inteira, o ano inteiro falam delas e delas, para onde foram, o que fizeram, tiraram foto, onde está a pregação da palavra de Deus, onde está Jesus inserido na vida desta pessoa. E há inúmeros protestantes no Brasil que vivem a graça apenas citatória. Eles não vivem dando frutos para Deus. Aquele que dá fruto para Deus, prega no Facebook, prega no WhatsApp, de modo que as pessoas que não são atingidas por Deus, através da ação do seu filho, não vão se interessar, vão se desligar. Amém! Vão embora. Porque nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, da carne, das paixões, a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou e nos salvou em Cristo Jesus para vivermos dando frutos para Ele, para a eternidade. Não nos interessa se as emissoras, se o mundo na sua maioria diz que isto é uma anedota ou uma mentira. Nós temos verdadeiramente vivenciado as verdades da cruz. Temos entendido que Cristo saiu da cruz, deixou uma marca. A cruz deixou marcas nas mãos de Cristo e nos pés dele no lado direito. Ele se deu a reconhecer fisicamente a Tomé, o incrédulo. Muitos de nós ainda fazemos isso. Mas o povo de Deus, em Cristo, que se viu justificado, se vê livre do poder do pecado, está sendo liberto da ação do pecado, dá frutos, vive. Lembra de Eric Liddell, que nas Olimpíadas de Paris, 1924 ou 25, disse que não correria no domingo? Que diferença de atletas brasileiros se dizem servos de Deus, membros da igreja A, B e C, que jogam bola no domingo. E há pastores, desde que eu era adolescente, eu ouvia pastores me chamarem a atenção dizendo qual é o problema. O problema é que domingo é do Senhor. A guarda do quarto mandamento não pode ser quebrada. Só entendemos isso através de uma análise expositiva do texto. Algo parecido com o que eu acabei de fazer agora. Porque eu não expus a fundo, senão ficaremos aqui um ano inteiro, 6 versículos. Viva para a glória de Deus. Dê testemunho. Glorifique a Ele. Entenda que fomos salvos do poder do pecado para darmos frutos para Deus. Aquele que nos redimiu, nos salvou através de Jesus Cristo. Agora frutificamos para Ele. Se o mundo não aceita esses frutos, o mundo nos vê como loucos, nós vemos o mundo como loucos também. A diferença é que na volta de Cristo, nós vamos para a eternidade com Ele. Os demais vão juntamente com o diabo e o inferno serem lançados no lago de fogo ardente. Veja que o mal é tão profundo que nem o inferno é capaz de absorver isso. O inferno vai ser jogado junto com Satanás, a atriz do mal, no lago de fogo ardente. Ou seja, uma linguagem figurativa de um local de tormento eterno para castigar aqueles que não vivem segundo a palavra de Deus. Nós queremos viver segundo a palavra de Deus. Você é convidado a estar conosco no próximo domingo, onde faremos a exposição adiante no capítulo 7, a partir do versículo 7. Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida agora, antes de encerrar o culto. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse culto onde eu e a minha esposa participamos aqui de forma presencial, onde muitos estão assistindo pela internet. Obrigado por essa tecnologia. Obrigado, ó Pai, porque queremos viver para a glória de Ti. Queremos, Senhor, dar frutos para o Teu nome, para glorificar a Ti mesmo. Ajuda-nos, Senhor, a estudarmos a Tua palavra, a cumprirmos a Tua palavra, a antes de vermos os princípios denominacionais, e alguns não são certos, de toda e qualquer denominação, possamos cumprir as ordenanças bíblicas. Essas sim são inerrantes, porque são escritas e cravadas no nosso coração, por Ti, pelo Teu poder, através da ação vicária de Teu Filho, seladas pelo Teu Espírito.
Despede-nos agora em nome de teu Filho, Jesus. Amém. Até a próxima semana. Deus te abençoe.